Sejam todos muito bem-vindos. Se você está hoje pela primeira vez na nossa casa, eu sou o pastor Jonatas. E nós, como CNX, estamos em uma série. Qual é o nome da série, gente? 7, né? É uma série das 7 dispensações da Bíblia e a nossa ideia é trazer um pouco de conhecimento, revelação, para que você possa se posicionar, né, crescendo em conhecimento. A palavra diz lá em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. E essa série ela começa lá em Gênesis e vai até o Apocalipse. Ela divide, né, a Bíblia em 7 partes, que são as 7 grandes partes onde Deus ele estabelece alianças com homens, com pessoas. E na primeira semana a gente falou um pouco sobre a primeira dispensação. Ela está aqui representada. Deixa eu pegar a minha pesca aqui, tá? Essa primeira aqui, a folhinha, iniciando, né? O Gênesis capítulo 1 e verso 2. É a dispensação do que, gente? Quem lembra? A primeira? Da inocência. E olha que a inocência só durou 2 capítulos, né? Gênesis 1 e 2. Para mostrar que a nossa inocência, ela dura pouco, na misericórdia. E já no capítulo 3, a gente vai para uma outra dispensação, que é a dispensação onde o homem deixa de ser inocente e passa a ser conhecedor não apenas do bem, mas também do mal, que é a dispensação, né, da consciência. E a terceira parte é a nossa semana passada, a dispensação do governo humano. Está aqui representado por essa escada, que lembra aquela história da Torre de Babel, né? A parte 3, ela começa quando aquela torre, Noé, né? De Noé até aquela Torre de Babel, e basicamente Deus ele estabelece que o homem agora ele vai governar a si mesmo, e perceba que o resultado do homem governando o mundo, né? Vamos dizer assim, e tomando o controle da direção, termina com aquela Torre de Babel, tentando alcançar os céus, um propósito que não era um propósito bom, né? E aqui vale um grande parênteses: toda obra espiritual boa, ela começa no céu e vem para a terra. Você está aqui? Pega isso aí. E tudo aquilo que é do homem, a gente começa na terra e tenta alcançar os céus. A Torre de Babel é uma construção 100% humana, porque ela tem firmamentos na terra, tentando alcançar os céus. Mas tudo aquilo que é eterno, é espiritual, é bom, sempre foi um mover do céu para a terra. Diga comigo, do céu para a terra. Por isso que a oração de Jesus é que venha o céu na terra. É a oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino. Que seja feito aqui na terra o que já está sendo feito no céu. Perceba que quando Deus cria todas as coisas, Deus ele se move. Ou seja, Deus ele sempre inicia o movimento em direção à humanidade. Já a religião, por exemplo, é um movimento humano, onde nós estamos tentando, de alguma maneira, alcançar Deus, explicar Deus, dizer quem Deus é, queremos racionalizar Deus. E muitas vezes, até a própria teologia, às vezes ela pode ser, se não tiver sabedoria, essa tentativa humana de dizer quem Deus é. E é difícil dizer quem Deus é, porque Deus é muita coisa. Deus ele não cabe na nossa mente, ele é muito grande, ele é muito maior do que a nossa capacidade de explicá-lo. Então, a dispensação do governo humano, ela fez com que Deus tivesse que descer do céu aqui para a terra, e Deus ele interveio. Como é que Deus intervê em uma obra que está dando certo? Perceba que aqui tem um ponto positivo. Na Torre de Babel, a Bíblia diz que todos falavam a mesma linguagem. Diga comigo, linguagem. Quando a gente fala a mesma coisa, a gente vai ser bem sucedido em qualquer coisa. Qualquer propósito que, onde estiverem 2 ou 3 ligando, falando a mesma coisa, né? Vai dar certo. Tanto que Deus teve que intervir. Se Deus não intervisse, né? Tá certo? Intervisse. Se Deus não intervisse, não saísse do céu e colocasse um ponto naquela história, eles iam conseguir fazer aquela história acontecer. E aí Deus faz o quê? Eu vou confundir a linguagem, eles vão começar a falar diferente um do outro, e o projeto foi de mal a pior. Significa que se na sua casa, lá na sua família, na sua empresa, começar a falar um diferente do outro, o projeto ele vai por água abaixo. Então quer ser bem sucedido? Cadê os casais? Começa a falar a mesma coisa. Cadê as famílias, pai, filho, criança, quem mora aí junto? Começa a falar a mesma coisa. Cadê os empresários? Quem está aí, pronto, começa a falar a mesma coisa com seus funcionários. Quem é funcionário, começa a falar a mesma coisa com seu patrão. Por quê? Porque uma casa subdividida, ela não se sustenta. A gente precisa falar a mesma coisa, e através de falar a mesma linguagem, Deus, ele diz que vê unidade, e quando Deus vê unidade, ele ordena que aquele projeto seja bem sucedido. Mas Deus, ele olha todo mundo falando a mesma coisa, porém o propósito não era positivo, e Deus não abençoa propósitos que não são positivos.
Deus ele interveio e fez com que aquela obra da Torre de Babel fosse paralisada. E então o homem ele fica a ver navios, né? E aí Deus então ele agora se move mais uma vez e chega à nossa quarta dispensação. E eu vou revelar para vocês hoje. Olha só quem vai acertar que elemento é esse. Deixa eu procurar, cadê o outro? Está aqui embaixo. Cadê os pentecostais aí? Hoje a gente vai falar da tenda do encontro, hein? Chegamos na tenda. Gente, eu gosto de pregar quando o Saulo está aqui, tá? Porque Saulo ele me anima aqui para pregar mais. Viu, Saulo? Então, fica à vontade, dá os glória a Deus bem forte aí, dá um aleluia aí. Se quiser sair correndo aí, pode sair correndo aí também, viu? Que a gente aqui é canela de fogo, irmão. Não tem esse negócio aí de frieza espiritual aqui, não. Então, a quarta dispensação, ela é marcada pela tenda, a tenda do encontro. E o personagem principal que Deus, ele inicia essa quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. Diga comigo, promessa. Quem foi que recebeu as promessas de Deus lá no Antigo Testamento? Diga comigo, Abraão, o pai da fé. E a gente vai falar um pouco sobre essa história, a dispensação da promessa, que começou com Abraão e termina lá com o povo de Israel, bem depois, ao pé do Monte Sinai, onde Deus vai mudar a dispensação, que é o que a gente vai começar com vocês a semana que vem. Mas vamos falar então um pouco sobre a dispensação da promessa, partindo de Abraão, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Vamos ler essa passagem muito famosa, talvez você já ouviu várias vezes, mas a gente vai tirar mais uma vez algumas lições. Você está pronto? Então o Senhor disse a Abraão, entenda que todo movimento bom começa com Deus. Deus agora vai se encontrar com Abraão. Deus ele se aparece, diz assim, ó, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem algum povo da terra aqui? Por isso que nós somos filhos de Abraão, pela fé. Nós somos herdeiros da mesma promessa. Que promessa? Ser abençoado aqui na terra. Mas em primeiro lugar, sermos uma bênção. Quantos aqui são abençoados? Entenda que o ser abençoado é fruto de Deus te tornar uma bênção. A bênção maior que Abraão recebe é essa promessa de através dele, através do que Deus ia fazer na vida dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa é a promessa que essa dispensação carrega. Deus, ele então chama Abraão no meio de uma terra seca, no meio da idolatria, no meio do anonimato. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente estuda alguns personagens da Bíblia, e você pode achar erroneamente que Abraão era tipo um apóstolo Paulo do Antigo Testamento. Era alguém que tinha assim uma bagagem religiosa muito grande, que ia para a igreja todo dia, e estava lá aos pés do Gamaliel daquela época, fazendo curso teológico. Deixa eu dizer para você, Abraão não conhecia a Deus. Abraão veio de uma cidade chamada Ur, diga comigo, Ur. U-R, Ur. E a Bíblia diz que a cidade era Ur dos caldeus. Se você for estudar a história bíblica, os caldeus não eram um povo que era ligado com Israel, com Deus. Nem existia Israel. A gente está falando aí de antes do povo de Israel acontecer, que vai ser fruto de Abraão. Mas o que eu quero que você entenda desde o princípio? Essa história da promessa começa com Deus se movendo para o homem que não era capaz, humanamente falando, de receber nada de Deus. Abraão não era merecedor, nem capaz, porque ele não conhecia Deus. Ele não sabia quem Deus era. Ele não tinha relacionamento com Deus. Ele não era servo de Deus. Você está aqui ou já foi? Como é que Deus libera uma promessa para alguém que nem o conhece, no meio de um deserto? Não faz muito sentido, né? Por isso que a palavra diz que as coisas de Deus às vezes parece que é meio louco. A palavra é loucura, mas para quem crê, diga, é salvação. Irmão, por que Abraão se torna o pai da fé? Porque mesmo sem conhecer a Deus até então, quando Deus fala, ele crê. Aí eu e você está 5, 10, 15, 20 anos na igreja, ouvindo palavra, mas no nosso coração a gente não crê. Sabe por quê? Porque Deus fala e você não se move. Crer significa ouvir e começa a dar passos. Abraão não conhecia quem era Deus. Abraão estava no meio de um deserto, diga comigo, lugar improvável. Deus não depende do lugar. Gênesis capítulo 1 diz que
O lugar era trevas, mas o Espírito Santo pairava sobre a face de águas. Trevas não é um limitador para Deus. Lugar que não tem nada não é limitador para Deus. No meio das trevas, sempre o Espírito Santo está lá. O Espírito estava pairando no meio das trevas. Só que quando Deus olha para aquilo, diz assim, ó, não tem mover nesse lugar, por isso que tem trevas. Trevas sempre será uma ausência de movimento. Tudo que para, morre. Atrofia. E Deus fala assim, ó, eu quero ver um mover nesse lugar. E a palavra diz que Deus então ele libera uma palavra. Repita comigo, todo mover começa com uma palavra liberada por Deus. Lá no Éden, haja. Qual foi a primeira coisa que Deus disse para ver? Diga, luz. Luz não é sol, tá? O sol é criado depois. Luz é a palavra. É quem é Cristo. Eu sou a luz do mundo que ilumina a todos. Onde tem trevas, só sai se chegar luz. Luz é ausência, trevas é ausência de luz. E para ter mover de Deus, precisa começar com uma coisa. Diga comigo, palavra de Deus. Quem quer o mover? Todo mover de Deus começa com uma palavra. E quando Deus diz haja, o Espírito Santo ele é obediente. Ele começou a se mover sobre a face das águas. E de repente, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus brilhou, Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, tudo é possível. Meu Deus. Eu não sei o que, levanta a sua mão, eu não sei o que precisa ser criado na sua vida. Mas quando Jesus aparecer na tua vida, tudo é possível, porque a palavra diz que nada é impossível para aquele que crê. Ei, Deus manda perguntar. O que Ele precisa criar hoje na tua vida, filho? Deus é o único que do nada faz todas as coisas. Eu e você, para criarmos, precisamos de matéria-prima. Deus não precisa de matéria-prima. Ele é. Como é que Deus cria? Do nada. De onde é que Abraão surgiu? Do nada. Ur dos Caldeus? Não tinha no mapa espiritual Ur dos Caldeus. Era tipo Belém. Como é que de Belém pode surgir alguma coisa? Belém? Mas foi o Salvador, nasceu naquele lugar. Porque Deus pega aquilo que não é, para confundir quem acha que é. Deus pega os que não são, não é isso que está escrito? E torna quem não é nada, alguma coisa. Para que toda a honra e glória seja dele. A primeira coisa que eu quero que você grave hoje é: Deus não espera o cenário ideal para chamar alguém. Deus não espera um cenário ideal para te chamar. Talvez você esteja aqui hoje, pastor, eu estou um caco. Essa semana foi péssima, terrível. Pastor, a minha vida espiritual está horrível. A de Abraão, deixa eu te falar, era inexistente. Ele não conhecia Deus. Não era um cenário ideal. Abraão não estava no templo. Abraão não estava no monte da adoração. Abraão não estava na campanha da vigília. Abraão estava dentro de uma tenda. Sabe o que significa tenda nesse contexto? Diga comigo, limitação. Abraão estava no lugar da limitação humana. Onde ele olha e não vê nada. Por quê? Porque está coberto. Deus então faz assim: Abraão, eu escolhi você. Abraão fala assim: rapaz, eu não sei porque Deus me escolheu, mas já que ele me escolheu, eu digo sim. Sabe o que você precisa dizer nessa noite? Diga comigo, sim. Se Deus te escolheu, deixa eu dizer para você, não é você que escolheu ele, tá? João capítulo 15 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vá e dê fruto. Ele te escolheu para quê? Para se mover. E quando você se move debaixo de uma palavra, sempre vai ter fruto. Quer dar fruto? Começa a se mover debaixo de uma palavra que Deus liberar na tua vida. Deus não chama aos prontos. A palavra diz que Ele capacita a quem Ele escolhe. Quantos são escolhidos aqui de Deus? Quase toda a igreja levantou a mão. Glória a Deus, estou quase lá. Estou quase alcançando todo mundo já. Vou dizer de novo então.
Deus, Ele não capacita, ou Ele não chama o capacitado. Deus, Ele chama, Ele escolhe e capacita aqueles que não são, os improváveis. Quantos improváveis nós temos aqui? Se você pensar bem, nós somos todos improváveis. Já viu aquela história, se não fosse Deus na minha vida? Irmão, todos nós deveríamos começar tudo assim. Se não fosse Deus na minha vida. Onde é que você estaria hoje? Uns aqui estariam já, só Deus sabe onde, né? Domingão desse. Outros já estariam mortos, literalmente. Outros aí com doenças sexualmente transmissíveis. Todos nós. A Bíblia diz assim, ó, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum. Não salva ninguém. Se não for Deus, irmão. Deus não precisa de cenário ideal e Deus não precisa de saber quem é você no seu passado. Ele precisa que você tome uma decisão hoje. Primeiro, ouça a voz. Se alguém ouvir a minha voz, eu estou batendo na porta, eu vou entrar, e quando ele entra, ele começa a dar direção. Abraão começa a escutar em um cenário improvável, e Deus começa a liberar algumas palavras para Abraão. E o chamado de Deus começa com alguns verbos. Diga comigo, sai. Diga, vai. Perceba que toda palavra que Deus libera sempre vai ser uma ação. Porque Deus é o Deus do mover. Quantos amam o mover de Deus? Agora, a pior coisa que existe é Deus te dar uma direção e você não fazer. Várias vezes Jesus ele dava uma direção. Por exemplo, as pessoas queriam ser curadas. Aí ele falava assim, ó, vai lá no tanque, ou no rio, 7 vezes. Aí, pô, 7 vezes? Não pode ser logo na primeira? Irmão, diga para quem está ao seu lado, diz assim, ó, obedece. Quando você for pai, quem aqui é pai, levanta a mão. Você vai entender. Eu tenho 2. Só graça. E quanto mais velho, vai ficando mais complicado, né? Porque é o porquê, e mesmo com o porquê agora não vai. Na primeira não vai, na segunda parece aquele Jack que tem que empurrar assim, né? E parece que a gente está assim, né? Com Deus. Deus fala, em vez de você pegar... Você sabe o que é? Deixa eu abrir o parênteses para você. Quem ama os meus parênteses? Você sabe o que significa ser maduro espiritualmente? Quem quer amadurecer espiritualmente? Sabe o que define quem é maduro? É a velocidade que você obedece o que Deus manda. Não é só obedecer, é a velocidade. Deus falou? Quanto tempo demora para você obedecer? Abraão, sai da tua terra. Vou orar. Rapaz, tem gente que fala isso, eu fico com raiva. Deus libera uma palavra para você, você diz para mim, pastor, eu vou orar. Deus liberou uma palavra para você, você vai orar. Você vai orar para quem? Você vai orar para quem, irmão? É outro Deus que você vai orar? Orar para quem? Vou orar? Não, irmão. Isso aí é uma mentalidade religiosa. Ou você não tem certeza que foi Deus que falou? Aí sim. Pastor, eu vou orar porque eu não tenho certeza se foi Deus. Aí maravilha. Aí você agora amadureceu. Agora, pastor, eu tenho convicção que Deus mandou eu fazer isso. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Está esperando o que para cumprir? Deus mandou você dar. Por que não deu até agora? Deus mandou você perdoar. Por que não perdoou até agora? Ah, pastor, eu queria tanto amadurecer. Começa a obedecer com mais velocidade o que Deus manda. Vê se você não vai amadurecer. A lógica da fé, a lógica de Deus é o seguinte. Primeiro você obedece, depois você entende. Às vezes eu tenho essa conversa com a minha equipe aqui, né? Falo, gente, nem sempre vocês vão entender o que eu vou pedir. Tá? Às vezes a gente não entende. Pastor, eu não entendi muito bem. Aí eu sempre pergunto, tá, mas vai obedecer ou não vai? Maturidade espiritual é você obedecer a Deus mesmo que você não entendeu nada. Abraão não conhecia a Deus. E vem Deus, e na primeira conversa diz assim, Abraão, sai de onde você está. E vai. Vai para onde, Deus? Só vai. Só vai?
Irmão, alguém tem que confiar muito em Deus, porque ele não conhecia. Aí está lá Abraão, debaixo da tenda. Diga comigo, limitação. Quando Deus quer tirar da sua limitação, você da limitação, Ele sempre vai exigir primeiro um passo. Diga comigo, um passo. Tenda, lugar limitado. Mas também um lugar móvel. Tanto que a igreja do Antigo Testamento tem a tenda como uma característica. Por quê? Lembra que tudo que Deus faz é através de mover? A palavra se move, o Espírito se move nas faces das águas. Ele está sempre se movendo. Hoje a igreja ela tem essa figura da parede. E o problema da parede é que a parede ela é engessada. Lá atrás a figura da igreja era a tenda. A gente armava e desarmava a tenda conforme o quê? A nuvem. A nuvem era o quê? Deus dizendo assim, ó, segue a nuvem. É o hashtag segue o líder hoje, né? Olha para a nuvem e segue a nuvem. A nuvem parou, irmão, não vai continuar, porque se sair debaixo da nuvem, vai queimar no sol. Glória a Deus, aleluia. Moisés, apesar de não estar no lugar ideal, fisicamente falando, ele estava em um deserto, debaixo de uma tenda, mas ele estava em um lugar onde a estrutura não estava prendendo ele. Qual é o problema hoje? Existem estruturas físicas e espirituais prendendo você de dar passos de fé. Você já está aqui ou já foi? Presta atenção que eu vou te falar. O que o diabo mais quer, querido, é paralisar você. Ele não quer que você dê passos. Porque sem passos não tem mudança, não tem frutos. Sem passo não tem mover. Você diz que quer o mover, mas tem medo de dar passo. Tanto que no barco, Deus manda, vem andar sobre as águas. 12 discípulos ouviram. Só um levantou e começou a andar. Porque sair do barco, confortável, para andar sobre águas, é desconfortável. Mas quem foi que marcou a história? Pedro. Aquele que levantou da zona de conforto, saiu da parentela do discipulado de Jesus e fez uma loucura, rapaz. Deus falou. E ele teve certeza. Lembra que eu te falei o que é maturidade? Se for você mesmo, manda só uma palavra. Isso é maturidade. Porque se Pedro, no sentimento, rapaz, eu estou sentindo, eu estou todo arrepiado, pastor, cantar um louvor no barco, eu vou andar sobre a água hoje, pastor, o louvor mandou. Peraí. Pedro falou assim, ó, não. Eu vou dar um passo, mas eu só dou se Jesus disser assim, ó, vem, se eu souber que é Jesus, eu vou. Tem pessoas imaturas dizendo assim, pastor, eu já me arrepiei todo. E aí começa pode ser o frio, pode ser doença também, febre, né? Irmão, a gente não se move por arrepio. A fé não depende de arrepio. Fé, sentindo, não sentindo, Deus falou, eu me movo. Pedro fala assim, Jesus, é você mesmo? Anda. Aí ficou 11 discípulos covardes. Vendo Jesus, ouvindo, ouviu, o mover chegou, que é a palavra, vem, anda. Não, vou ficar aqui na minha zona de conforto. Negócio de andar sobre as águas? Eu andar sobre as águas? Eu não consigo. Você não consegue, mas existe uma palavra que vai fazer você andar. Porque se Deus ele libera uma palavra, Ele é o Deus do impossível. Se é possível, Deus não precisa liberar a palavra para você. Por que Deus vai liberar uma palavra na sua vida se é possível? Se é possível, faça você. Quando Deus fala para Abraão, eu vou te fazer pai de multidão, quantos filhos Abraão tinha? 0. Qual era a possibilidade que ele tinha de engravidar a esposa? 0, porque Sara era estéril. Por isso que Deus ele libera uma palavra na área de impossibilidade do pai da fé. Abraão, eu vou te fazer o pai de multidão. Olha para o chão, Abraão. Diga comigo. Herança física. Terra. Coisa da terra. Assim como você vê os grãos de areia, assim será a tua descendência. Te pergunto, quantos filhos Abraão tinha até então? 0. E Abraão só pensando, rapaz, não tenho nenhum filho e não tenho como fazer, porque Sara é estéril. Mas Deus falou que vai ser assim? Amém. Abraão, olha para o céu. Diga comigo, herança espiritual.
terra, filhos naturais. A nação de Israel veio dessa promessa. Israel é dessa promessa. Abraão, Isaac e Jacó, que virou Israel, e aí entra a linhagem. Mas hoje nós somos filhos de Abraão, espiritualmente falando. São as estrelas do céu. Abraão, consegue contar as estrelas? Não consigo. Assim será a tua descendência. Diga comigo, eu e você. No deserto. Sabe quando é que Deus liberou essa palavra? Diga comigo, quando Abraão saiu da tenda. Porque ele não libera a palavra com você debaixo de limitação. Você tem que sair, você tem que sair. A primeira palavra é sai! Abraão dá um passo, diga comigo um passo. Aí quando você dá um passo, Deus liberou uma palavra. Diz assim, ó, sai, obedece, obedeceu. Agora está preparado para receber uma nova direção. Tem gente que não dá nenhum passo. Deus, fala mais. Não vai falar. Não vai, irmão. Não vai falar. Se você não é capaz de obedecer um passo, que é, sai do lugar onde você está e vai para outro lugar, Deus vai falar o quê? Você não tem maturidade nenhuma para receber nada de Deus. Aí ele sai, Deus fala assim, ó, gostei. Falei e obedeceu. A Bíblia não diz se foi rápido, devagar, só diz que ele saiu. Quando ele sai, Deus fala assim, ó, segunda direção. Olha para a terra, olha para o céu. E a Bíblia diz que Abraão creu. Quando foi que Isaac chegou? Diga comigo, nessa hora. Não foi quando ele pegou Isaac no braço, não, irmão. Por que Abraão se tornou o pai da fé? Porque mesmo sem conhecer esse Deus, quando Deus falou, ele falou, eu creio. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Abraão não viu Isaac no colo. Ele viu dentro a visão espiritual. Ele viu eu e você aqui em 2025. Os filhos espirituais de Abraão. Aí ele sai da tenda, ouve isso. Aí ele diz assim agora, Deus fala, beleza, você crê? Pronto. Começa agora a dar mais passos. Olha para onde você vê mais longe que você estiver. Além de ter uma herança de filhos, eu vou te dar uma terra. Abraão não tinha filho, Sara era estéril, e Abraão morava na terra dos outros, que era a cidade de Ur dos Caldeus, em uma tenda, no meio de um deserto. Não tinha posse, não tinha propriedade. Deus fala assim, ó, eu já tenho uma terra, e o nome dessa terra é Canaã. Irmão, um homem que não conhecia Deus, em um dia tem a sua vida transformada. Porque Deus se apresenta para ele. Começa a liberar um monte de palavra. E a Bíblia diz que Abraão só fazia crer. E cada vez que Abraão cria, isso exigia dele um novo passo, e Abraão sempre dava o passo. Ele ia crendo e dando passo, crendo, dando passo, crendo, dando passo. Por isso que a palavra diz que a nossa fé, ela é crescente, de fé em fé. O que é de fé em fé? Existe o passo 1, sai. Existe o passo 2, olha para baixo, olha para cima. Passo 3, olha para onde você vê, tudo que você vê, eu vou te dar. Mas não foi só isso aí. Tem muito passo, irmão. Tem muito passo. É igual você começar, pastor, eu queria tanto me mover em orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Passo 1, bota a mão na sua cabeça e ora por você, irmão. Você já fez isso? Às vezes você está sonhando em ser um evangelista na África. Tá, mas você evangeliza dentro da sua família? O passo 1 é começar em Jerusalém, Samaria, Judeia. Está vendo os níveis? Jerusalém, onde você está? Judeia, vizinhos. Samaria, vai crescendo. E até os confins da terra. Você está querendo ir para os confins da terra, mas em Jerusalém. E a sua família, já está salva? Você está se vendo já chegando no ponto de ônibus e liberando palavras sobre pessoas, profetizando. Tá, mas você profetiza sobre a sua vida. Abraão ia dando passo, e a cada passo que ele dava, chegava uma nova direção. Eu quero declarar, levanta a sua mão, que cada passo que você der, uma nova direção do céu vai chegar para a sua vida. Deixa eu dizer para você, existem promessas que Deus preparou para você, e Deus está esperando um passo. Diga comigo, eu vou dar um passo nessa noite.
Eu declaro que quando você der esse passo, uma nova direção vai chegar. Não adianta esperar uma nova direção se não der um passo, mas eu declaro e profetizo que quando você der o passo, você ouvirá a voz de Deus e novas direções chegarão para a tua vida. Quem quer nessa palavra e dá um glória a Deus? A segunda coisa que eu quero que você grave hoje é que a promessa de Deus, se for para Ele, pode aplaudir mais forte, amém? Ele merece. A promessa de Deus sempre confronta com a nossa lógica humana. E umas coisas de Deus, às vezes não fazem o menor sentido. Quando é que eu sei, pastor, que algo é de Deus? Primeiro, é difícil explicar. Mas eu creio que um caminho é quando você vê que é muito maior do que você. Seu dinheiro não consegue fazer isso. Só você não consegue. Você precisa de recursos, você precisa de pessoas. Bem-vindo. Deus manda Jesus para a terra. Lembra da música? Pobrezinho nasceu em Belém. Ou seja, chegou sem recursos. Você está aqui ou já foi? Não tinha nem onde nascer, tadinho. Manjedoura. Aí a primeira coisa que Deus faz é mandar 3 reis. Ouro, incenso e mirra. Porque todo propósito que Deus estabelece nunca será pago com aquilo que a gente tem. Ele vai ter que mandar recursos. Jesus não tinha recursos. Aí ele começa desde que nasce, toma aqui ouro, incenso, prata, mirra, enfim, vai tudo que ele precisa. Depois ele começa a levantar mulheres patrocinadoras do ministério. Chegou a ter tesoureiros, inclusive era o ladrão Judas, né? Misericórdia. Mas veio sem nada. De onde é que veio os recursos? Diga comigo. Do céu. De onde vem os recursos para você cumprir o seu chamado? Por isso, cuidado quando você olha para a conta bancária e diz assim, ó, não vai dar, pastor. Eu já pedi até aumento do meu cheque especial. Irmão, o que Deus tem para você nunca será pago pela sua conta bancária. Não dá, irmão. Não dá. Ah, pastor, eu tenho muitos milhões, então o projeto é de bilhão. Ah, pastor, eu tenho muitos bilhões, então o projeto é de trilhões. Deus sempre vai te usar acima da sua capacidade, porque onde você consegue, Ele não entra. Ele só entra na impossibilidade. Deus não é o Deus do possível, Ele é o Deus do impossível. Ah, pastor, beleza, já recebi provisão. Então agora eu vou fazer sozinho, porque eu sou muito perfeccionista, eu sou muito bom. Jesus não. Vou começar aqui a chamar, vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João. Depois completou, virou 12. Jesus poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Mas Ele não fez, para provar para mim e para você, que nenhum propósito de Deus debaixo da terra, você vai conseguir fazer sozinho. Ele chama 12. E ainda manda assim, ó, agora vocês vão de 2 em 2, fazer mais discípulos. 70, 120. Depois lá em Pentecostes, diz assim, ó, vão agora para os confins da terra. Vai fazendo discípulo aí, de todas as nações. Quem crê e for batizado, será salvo. Manda a galera ir evangelizar, vai. Quando é que Jesus volta? Quando todos tiverem oportunidade de ouvir e decidir se quer ou não Jesus, aí Ele volta. Deus promete filhos a um homem sem filhos, terra a um estrangeiro sem endereço. A fé bíblica, ela não ignora a realidade, ela enfrenta com confiança na palavra de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 6, verso 13, olha o que está escrito. Hebreus capítulo 6, verso 13, diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei, e farei numerosos seus descendentes. Foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Diga comigo, paciência. Eu falei algo nessa manhã, eu quero dizer para vocês. Uma das coisas que eu mais tive que aprender foi esperar. Já viu aquele versículo, quem espera sempre alcança? Levanta a mão aí. Você não viu porque não é versículo. Mas poderia ser, é uma música, né? Inclusive não é gospel, né? Está repreendido. Mas o princípio é gospel, né? Porque perceba que tudo na Bíblia está assim, ó. Ao que perseverar, será dado tal coisa. Já viu? Até a própria salvação depende da perseverança. Deus, Ele tem um tempo. Eclesiastes fala sobre isso. E tem muitas pessoas que não conseguem esperar. Qual foi o pior erro de Abraão?
Diga comigo, não esperou. Ouça aqui o que eu estou dizendo, não distrai não. Deus não precisa do seu jeitinho. Sabe por que a gente dá jeitinho? Porque a gente não quer esperar e quer agilizar o lado. Toda vez que eu não quero esperar o cumprimento da promessa de Deus, nasce um Ismael. O que é o Ismael? É a antipromessa. É o que vai brigar com a promessa de Deus. Os árabes israelitas brigando até hoje. Não foi culpa de Deus. Foi culpa de Abraão, que decidiu agilizar o processo. Sabe por quê? Assim como Abraão, às vezes Deus libera uma palavra para a nossa vida e você fala assim, pastor, eu sei que Deus falou, mas está demorando demais, pastor. Vai chegar quando esse negócio aí? Essa provisão vai chegar quando, pastor? Entenda que todo o nosso tempo ele é baseado em cronologia, isso vem do grego, cronos. É um tempo onde eu e você determinamos. Mas Deus ele não opera no tempo cronos, Deus é. Antes de tudo existir, ele já era. Se tudo acabar, ele vai continuar sendo. O problema é que você quer do seu jeito e da sua hora. Quem quer do seu jeito e da sua hora, você se tornou Senhor e Deus se torna o seu servo. Se é do seu jeito e da sua hora, quem manda é você. Você é o Senhor. E Deus simplesmente fala assim, ó, que assim seja. Mas irmão, não é assim que funciona. Você não é Senhor de nada. Ele é o Senhor de tudo. Inclusive do tempo cronológico. Jesus poderia ter vindo a qualquer momento, mas a palavra diz assim, ó, na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É a data exata que Deus disse, é agora. A primeira conquista do povo de Israel, ao entrar na terra prometida. Lembra qual foi a cidade? Primeira conquista, a cidade que cai os muros. Jericó. Perceba que existia um tempo para aquela muralha cair. Deus falou assim, ó, 7 vezes. Na 7ª, vocês vão gritar e a muralha vai cair. Pastor, não faz sentido. Eu não quero saber se faz sentido. O que foi que Deus falou? Deus não opera no que faz sentido. Realmente andar sobre as águas não faz nenhum sentido. Um morto ressuscitar não faz nenhum sentido. Alguém que nasce sem olho e de repente um olho aparecer não faz o menor sentido. Você está aqui ou já foi? O sentido é o homem, é humano. A fé, ela não depende de sentir. Misericórdia, não me distrai agora não, nesse finalzinho aí, pelo amor de Deus. Eu estou me esforçando aqui. Existe algo na palavra de Deus, escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 20, diz assim, ó, pois quantas forem as promessas de Deus, em Cristo todas têm o sim. Sabe o que Deus está esperando para você? O sim já está dado lá no céu, aqui na terra tem que ter o amém. Quem aqui recebeu uma promessa de Deus? Se você receber uma promessa, já tem o sim lá de cima. Agora Ele quer aqui embaixo que você diga amém. Sabe o que é amém? Que assim seja. Deus falou que assim seja. Pastor, eu não tenho ainda uma promessa. Irmão, lê a Bíblia. Tem muitas promessas escritas. Uma delas é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem aqui tem um parente que ainda não é salvo? Pronto, tem uma promessa. Já pega essa aí. Pastor, por que eu vou crer que toda a minha família um dia estará aos pés de Jesus, rendida? Porque Deus disse. É uma promessa, você e a sua casa serão salvos. Serão servos de Deus. Abraão creu. E porque a gente crê, a gente começa a dar passos. Se você crê que você e a sua família serão servos de Deus, e eles ainda não são cristãos, como é que você vai salvar eles? Você não vai colocar um púlpito na sua casa, abrir a Bíblia e começar a dizer que está todo mundo em pecado, não. Porque não foi isso que Jesus fez. Como é que a gente faz? Você vai ter que amar. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que servir. Você vai ter que fazer o que Jesus mandou. Não dá só uma face, não. Estão batendo? Dá outra. Faz sentido ou não? A promessa não é só um lugar. É uma pessoa.
a pessoa de Jesus Cristo. Eu posso ver o maior desafio que Abraão teve. Cadê os teólogos aí? Quantos anos Abraão esperou para Isaac nascer, de fato? Olha para cá, não me distrai não. Olha para cá, todo mundo aqui. Deixa quebrar o pau aí. Não olha para lá não. Quantos anos Abraão esperou, gente? Ninguém lembra, né? 25 anos. Não lembro do tempo exato. Eu estou perguntando porque essa informação aqui não está clara, mas foram alguns anos. Não sei se foi 17, enfim. Deixa eu dizer para você. Abraão, ele estava ali, não se distrai não, olha para cá, olha para cá. Abraão estava ali esperando. E aí de repente, depois de um tempão, Gui também, se puder, eu estou até a sua voz está me atrapalhando aqui, irmão. Segura tudo aí, deixa sem música, sem nada. Eu vou finalizar já. Abraão estava ali, ó, depois de um tempão. Deus libera uma palavra, ele fica esperando, igual a você. Rapaz, não vai chegar não? Ainda vem Ismael no processo, aquela loucura toda, Ismael chega e mesmo assim, não, Deus, perdoa, eu vou continuar crendo, esperando. Pronto, aí chega. Aí agora Deus fala assim, ó, agora eu vou testar você. Como assim, Deus? Eu esperei até agora. Pô, 100 anos já. Agora que chega. Agora você quer que eu mate meu filho? Deus fala assim, ó, leva ele lá no Monte Moriá. Um dia, essa promessa que era física em Abraão, Isaac, um dia, era Deus falando assim, um dia eu vou ter que fazer a mesma coisa que você. Eu vou ter que pegar o meu único filho, colocar no pé desse mesmo monte e sacrificar esse único filho. Abraão não sabia disso. Mas Deus estava começando a mostrar que toda promessa, ela se cumpre a partir do sacrifício do primogênito. Qual era a promessa? Abraão recebeu duas. Diga, pai de multidões e terra, Canaã. Como é que Deus iria cumprir essa promessa se Abraão obedecesse, entregando o seu único filho? Isso significa que quando o filho é sacrificado no monte, todas as promessas de Deus se tornam reais. Abraão se tornou pai de multidões e Abraão viu a sua descendência ocupar a terra de Canaã, a terra prometida. E eu e você, pastor, como é que a gente está nessa história? Se somos filhos de Abraão, há 2000 anos atrás, não foi Isaac, mas foi Jesus Cristo. Subiu naquele mesmo monte, foi sacrificado. Para quê? Para que todas as promessas que Deus tem para a minha vida e sua vida pudessem se tornar reais. Assim como Abraão recebeu promessa, depois de ser testado, apesar de Isaac não ter sido morto, Deus poupou, mas ele provou o coração de Abraão, porque Deus, ele não quer que a bênção seja maior do que o abençoador. Escute aqui, eu vou finalizar com isso. Passou porque eu ainda não recebi a minha bênção, porque você não está pronto para receber. Você sabia que bênção fora do tempo vira maldição? Bênção fora do tempo é maldição. Por quê, pastor? Bênção fora do tempo faz você adorar a bênção, vira um ídolo. E Deus, ele não quer dividir o quê? A glória. Deus, ele quer que você adore só a Ele. Está na lei, inclusive, né? Adorarás somente a Deus. Se a bênção vem fora do tempo, significa que o seu coração não está tratado. Aí Deus libera dinheiro, não está tratado. Você vira agora escravo do dinheiro. Deus te dá o seu cônjuge que você tanto ora, o seu filho que tanto ora. Aí vira o seu bezerro de ouro, passa a ser o seu ídolo. E Deus, ele deixa de ser o Deus da sua vida. Abraão, ele esperou, Isaac chegou no tempo certo, e Jesus, ele foi esse Isaac que Deus sacrificou, para que eu e você tivéssemos direito a todas as promessas. Fique de pé no seu lugar nessa noite, nós vamos adorar essa canção, e que nessa canção você possa permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Talvez você já esqueceu o que Deus disse, mas eu dizer, Deus nunca se esquece do que falou para você. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele não volta atrás. Levanta as suas mãos essa noite.
Se alguém tem uma palavra de Deus, levanta a sua mão nessa noite, porque Ele vai cumprir essa noite. Deixa eu falar para você, palavras foram liberadas ao seu coração nessa noite. Um dia Ana, mãe de Samuel, ela ouviu um profeta liberar uma palavra de uma bênção que ela queria, que era ter um filho. E a palavra diz que quando aquele profeta libera, dizendo assim, ó, ano que vem, quando voltar aqui para esse mesmo lugar, você vai estar grávida. A palavra diz que ela muda o semblante. Ela que estava chorando, triste, ela muda o semblante. Ela muda o jeito, o comportamento. Porque quem recebe, irmão, já começa a se alegrar antes de ver. Será que existe alegria de alguém que recebeu aqui algo nessa noite? Não é possível que você já recebeu e essa é a sua maior alegria. E a palavra diz que Ana, ela vai, depois do encontro com o profeta, ela não fica só assim, obrigado Jesus, vai acontecer, e meu filho vai chegar. Não, a palavra, ela diz que ela toma uma ação, ela volta para casa, e ela encontra com o marido e diz assim, ó, e o profeta disse, Deus liberou uma palavra, eu creio, e você faz parte desse projeto. Ou seja, aquela mulher entra em contato, em uma relação com seu marido, para poder concretizar uma palavra que Deus diz. Significa que toda palavra que Deus libera, vai exigir de você um mover. Eu quero que você levante a sua mão e você vai se comprometer com Deus, do passo que você vai dar nessa noite, porque palavras foram liberadas. E nesse momento a gente vai cantar mais uma vez. E eu quero dizer que nada vai impedir você de dar passos. Que toda fraqueza espiritual saia da tua vida. Que todo medo, você não recebeu espírito de medo, mas você recebeu espírito de ousadia, de poder, de avançar. Então libera a sua voz, declara: a minha fé, ela está firmada em Cristo, e nele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Declare isso, CNX, diga: Tu és fiel, Jesus, obrigado. Quando vocês receberam algo nessa noite, que você possa ter fé e ousadia nessa semana, para dar muitos passos de fé, e depois você vai voltar aqui nesse lugar e você vai dar o seu testemunho, amém? Todos os olhos fechados, curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma última oração dessa sessão. Talvez você chegou aqui nessa noite e você nunca fez uma oração específica entregando a sua vida a Jesus Cristo, e eu quero te dar essa oportunidade. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz que se você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e confessar com a sua boca que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, você será salvo. Eu já fiz essa oração, muitos aqui já fizeram essa oração, e nessa noite eu quero te dar essa oportunidade de fazer conosco essa oração. É uma oração que tira você da morte espiritual e leva você para a vida, te aproxima, te conecta com Deus. Não é uma oração sobre religião, não é uma oração sobre fazer parte de uma igreja, não é sobre isso. É sobre conectar você com a fonte eterna que é Deus. Se você está pronto, eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você que quer orar comigo, eu vou celebrar Deus com você e vou orar junto com você. No 3 você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. Talvez você já fez essa oração, mas se afastou, se desviou, e nessa noite você quer voltar para a casa de Deus, se conectar novamente com Deus, com a igreja de Deus. No 3 você vai levantar a sua mão, amém? Vocês estão prontos, CNX? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo 3, quem é você? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu vejo lá atrás, eu vejo. Quem mais? Eu vejo aqui, eu vejo. Deus abençoe vocês, eu vejo aqui no meio. Deus abençoe vocês. Deus abençoe toda a igreja. Feche seus olhos, repita essa oração comigo. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir mais uma vez essas pessoas. Glória a Jesus, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Os céus estão em festa, CNX.